Olá, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, a professora Paula está aqui agora para poder tratar com vocês a respeito de arte, certo? Nós vamos agora entrar no nosso capítulo 3 do livro e vamos tratar de um assunto que particularmente eu gosto muito. E agradeço muito a Deus por ter experiência nessa parte, né? Vocês com certeza já ouviram falar de teatro, certo? O teatro é uma arte onde o ser humano se expressa, né? Onde o ser humano conta a história de outros seres humanos, onde ele faz homenagens, onde ele vive um mundo diferente, onde é possível a gente entrar no mundo de imaginação, de magia, enfim. Os espetáculos teatrais, né, são algo que vem na história da arte, na história da humanidade há muito tempo, sabia? Sabe onde surgiu o teatro? Surgiu na Grécia, lá no século VI antes de Cristo. Então, gente, isso é tempo pra caramba. E como vocês já devem ter ouvido falar, os deuses, as pessoas gregas, o povo grego, eles acreditavam em muitos deuses, diferente da nossa cultura que é, na sua grande maioria, cristã, e acredita em apenas um deus. Os gregos eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. E eles comemoravam muito os dias desses deuses, até para poder homenageá-los, agradá-los e conseguir favores. E o teatro ele surgiu numa manifestação sagrada dessa, que era em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, é o deus da irreverência, é o deus da festa. E nesses momentos em que eles faziam o festival do vinho para poder exaltar o nome de Dionísio, eles começaram a fazer teatro. Um homem chamado Téspis foi o primeiro homem a ser reconhecido como ator no Ocidente, que é um grego, né? Que ele representou o próprio deus Dionísio, certo? Nós temos outras formas teatrais, né? Na verdade, melhor dizendo, nós temos várias formas teatrais. E aqui no Brasil é muito comum a gente ouvir falar de autos. Você já ouviu falar de auto de Natal? Já ouviu falar de uma história de teatro que virou cinema, que se chama O Auto da Compadecida, que é do nosso Ariano Suassuna, né? Um grande nome da nossa literatura brasileira. Então, queridos, aqui no Brasil nós temos muitos tipos de autos. O que são os autos? Eles são uma forma teatral com um enredo popular, geralmente com alguma história que o povo conta, ou reúne ali as crenças e os costumes do povo, trazem uma temática assim do cotidiano, do dia a dia das pessoas, entendeu? Por exemplo, o Auto da Compadecida que eu citei, ele vem trazer muito a realidade da seca do Nordeste, de como que aquele povo lá do sertão nordestino vive, a religiosidade deles, né, e tudo, coisas nesse sentido, né? Mas nós também temos um auto muito conhecido, que ele acontece lá em Parintins, no estado do Amazonas, que é do Boi Bumbá. Desculpa, queridos, do Bumba Meu Boi. O Boi Bumbá é outro tipo de representação teatral que acontece mais na região do Maranhão, tá? Mas o Bumba Meu Boi, ele é lá de Parintins. E ele vem trazer uma história também, toda uma dramatização. Eles fazem uma festa tão grande quanto as nossas festas de escola de samba, né? Tem muitas alegorias, tem coreografias, mas eles contam uma história certa, né? Então isso também é um tipo de auto. Quando a gente faz um auto de Natal, nós estamos trazendo de uma maneira popular a história do nascimento do Senhor Jesus, certo? Então o teatro ele serve para expressar muito da cultura do povo. E dentro disso tudo eu quero trazer para vocês uma outra palavrinha, que é a palavra folclore. Você também já deve ter ouvido falar. Quando você era mais novo em outras séries, com certeza você já deve ter colorido lá aquela imagem do Saci, daquele bonequinho negrinho que tem um chapéu de lado e uma perna só. Talvez você já tenha ouvido falar do Curupira, que é aquele que tem o cabelo espetado e os pés voltados, os calcanhares voltados para frente, né? Os dedos dos pés voltados para trás. Né? Tudo isso esses são figuras do nosso folclore. Se você assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, você vai ver várias figuras
folclóricas ali dentro. Tem algumas que não fazem parte do nosso folclore, que fazem parte da história que foi escrita, né, por Monteiro Lobato. Mas tem alguns personagens, como o próprio Saci, que aparece, né, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o folclore, de uma maneira geral, ele não é só esse personagem um ou outro. Quando a gente fala de folclore, nós estamos falando de um conjunto de coisas. Tem a ver com a comida, com o tipo de roupa, com os conhecimentos de arte, né, com as crenças, com a imaginação de um povo. Ou seja, na realidade é relacionado à cultura de um povo. E existem muitos teatros, né? O teatro ele é muito utilizado para demonstrar algumas questões folclóricas também. Lá no livro de vocês vão poder observar isso. Eu peço que vocês leiam o capítulo 3 do livro, certo? Que eu vou gerar para vocês um questionário, eu vou enviar uma atividade para que vocês aprofundem nessa leitura e assim respondam as questões para que possam fixar isso, né? Mas que fique para vocês a ideia de que teatro é algo muito bom, né? E eu aconselho você a fazer. Você que tem um pouco de timidez, assim, cara, o teatro é ótimo para soltar a timidez, certo? E você que já é aparecido, né? Que gosta de falar, gosta de arte, gosta de se mostrar, é uma oportunidade bacana também, tá bom, queridos? Então, se você tiver a oportunidade de fazer uma oficina, um curso de teatro, super recomendo. Mas antes, vai lá, lê o capítulo 3 do livro e vai lá olhar as atividades que serão enviadas para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Beijo grande, amo vocês. Tchauzinho.